uma questão de escolha. Eu tô muito feliz de estar aqui gravando pro meu canal. Sejam muito bem-vindos. Aqui é um local seguro, sem julgamentos, que a gente vai tentar aprimorar e melhorar nossa vida cada vez mais. Vamos falar um pouquinho sobre escolhas? Eu ia gravar esse vídeo ontem. Me veio esse insight de falar sobre escolhas porque é um tema que tá surgindo muito atualmente pra mim. Tanto na faculdade, eu tô no 8º período de psicologia e sempre pressionam nessa tecla de a gente estar a todo momento fazendo escolhas. Assim, no dia a dia, é impossível a gente viver sem fazer escolhas. A gente não percebe, mas sempre que a gente escolhe fazer uma coisa, a gente tá deixando de fazer outra. E até aqui mesmo na internet, nos conteúdos que eu consumo, também fala um pouquinho sobre escolhas. Esses dias também eu vi um vídeo que o título era Estar pronta é uma escolha. Então vamos falar sobre escolhas, gente. O que vocês definem como escolhas? Indo para esse viés aí do que eu tô aprendendo na faculdade, em todo momento a gente tá fazendo escolhas, porque nós somos seres humanos, a gente tem demandas toda hora, a gente tem alguma demanda nova e a gente tem que escolher. Às vezes são coisas óbvias, tipo assim, vou comprar um sorvete, que sabor eu quero? Aí eu vou escolher. Eu posso levar o de chocolate, eu posso levar o de flocos. Tem coisas na vida que a gente pode levar os dois, ampliar essa escolha. Tipo, eu não preciso decidir entre chocolate ou flocos. Eu posso levar os dois sorvetes porque eu tô com dinheiro. Mas tem vezes que não, que a gente vai ter que escolher entre um ou outro. Só que na vida a gente tá sempre escolhendo. Hoje, eu escolhi acordar cedo, porque eu fui convidada pra ir pra academia hoje, 8 horas da manhã. Então eu escolhi acordar cedo, né? Meu alarme tocou, aí eu percebi que eu tinha um compromisso, eu falei, vou decidir, então, me arrumar pra não me atrasar. Hoje eu escolhi beber água, mas tudo tem um impacto, vamos supor. Hoje eu escolhi ir pra academia 8 horas da manhã. Mas eu poderia ter escolhido continuar dormindo, que é o que eu sempre faço, que eu faço de melhor dormir. Então, foi uma escolha ali. Eu ter escolhido sair me impediu de ter ficado deitada. Sempre que a gente escolhe um caminho, o outro é anulado. Já pararam pra pensar nisso? Quando eu escolho almoçar, eu deixo de ficar com fome. Quando eu escolho seguir um relacionamento, eu deixo a vida de solteiro de lado. Sabe, a todo momento a gente tá escolhendo, seja no emprego. Quando eu escolho permanecer nesse emprego, eu anulo todas as outras possibilidades que haveriam na minha vida caso eu não estivesse nesse emprego. Ontem eu fiquei reflexiva porque eu tava bem estressada. Tava de boa, era um dia tranquilo. Só que aí eu comecei a ficar com dor de cabeça, não sei porquê. E aí surgiu umas demandas de trabalho que eu tinha que decidir. Aí eu tava tentando me desvincular de um serviço que eu presto. Aí eu tava pensando, gente, o dinheiro é pouco, porque quando eu dei o valor, eu não me atentei a cobrar um valor justo. O dinheiro é pouco, aí eu continuo, ou eu falo que não consigo mais, que eu vou parar. Eu não sei, eu não vou agir por impulso, que eu tô com morrendo de dor de cabeça. Eu vou ser sincera, eu vou falar que eu tô analisando se eu vou conseguir dar continuidade nesse serviço ou não. Mas eu vou analisar quando eu tiver mais calma. Gente, a vida inteira, ultimamente assim, na minha vida adulta, eu tenho 26 anos. Eu tenho feito algumas escolhas, né? Bom, como eu falei, hoje eu tô no 8º período de psicologia. Não é um sonho de infância, sabe? Eu tenho só um sonho único na minha vida, que é segredo. Mas, assim, as outras coisas não são sonhos. Tipo, a faculdade de psicologia não era um sonho de infância. Não, foi algo que, durante a minha trajetória, eu falei, fazer faculdade de psicologia pode ser uma boa. Só que eu não tinha e não tenho condições financeiras pra fazer uma faculdade de psicologia particular como eu tô fazendo. Eu me vi lá no meu emprego, quando eu descobri que tinha uma faculdade aqui perto de casa, né? Quando eu descobri, eu fui em busca de valores, ver o vestibular e tudo mais. Eu falei, gente, eu não vou poder fazer essa faculdade de psicologia porque eu tenho esse trabalho que é de 8 às 18, de 7 às 17. Dependia, mas era 10 horas por dia do trabalho. Eu tenho esse trabalho de 10 horas por dia, eu não vou ter tempo pra fazer estágio. E psicologia precisa fazer estágio. Aí eu pensei, eu não vou conseguir fazer essa faculdade por causa disso. Nem pensei muito no dinheiro. Aí eu pensei, e se eu parar de trabalhar para fazer o estágio, com que dinheiro eu vou pagar a faculdade? Não sei, mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, né, os possíveis futuros estágios. Mas mesmo assim eu fui, conversei com o William, falei, olha, eu vou tentar. E eu escolhi tentar. Já tô no 8º período e desde 2022 eu já saí daquele emprego. Então, eu poderia ter deixado essa oportunidade passar, porque naquela época, antes de entrar na faculdade, eu tava naquele emprego e
não tá vivendo o que eu tô vivendo hoje. Tá sendo muito difícil, mas pelo menos já tô quase terminando. Eu poderia estar naquele emprego até hoje, sem nenhuma perspectiva de melhora, mas não. Eu arrisquei, falei, hoje eu trabalho 10 horas por dia, mas eu não vou precisar fazer o estágio hoje. O estágio vai vir só depois. Aí comecei, eu estudo de noite, né? A maioria eu estudo de noite pra trabalhar durante o dia. E foi assim que eu comecei. Eu tava nesse trabalho que tava estável, depois me mudaram de unidade, fui pra mais longe. Então eu tinha que ter pé firme ali falando, olha, eu tenho que ir embora porque eu tenho faculdade, 7 horas. E eu ia, até que eu decidi sair daquele trabalho que não fazia sentido nenhum pra mim. Foi uma escolha que eu tive que arcar com as consequências, porque eu tinha um dinheiro fixo. Ganhava 1.000 e pouco, tinha auxílio alimentação, tinha cesta básica, enfim. Eu falei assim, gente, mas esse trabalho não faz sentido pra mim. Estavam demitindo outros funcionários e eu percebi que eu ia ficar sobrecarregada. E na outra unidade também, outras pessoas iam se aposentar. E aí, quando chegasse a férias da outra, eu ia me ver ali sozinha num trabalho que eu não sabia executar. Porque lá eles não se preocupavam em contratar uma pessoa capacitada. Não. Eles pegavam uma pessoa qualquer e botavam um serviço que era, tipo, nem tinha outra pessoa pra te capacitar, um sistema operacional horrível, era tudo horrível. E aí eu falei, eu preciso sair, vai ser desafiador, mas eu preciso. Aí foi isso que na época eu comecei a fazer alongamento de unha. Eu falei pra minha mãe, pro William, eu falei, gente, eu vou aprender a fazer alongamento de unhas, que era o que eu achava que tava dando dinheiro no momento. Comprei um kitzinho parcelado no cartão da minha mãe, um kitzinho de motor, cabine, e comecei a gravar até vídeos aqui. Se vocês verem os primeiros vídeos aqui no meu canal, são tutoriais de alongamentos de unhas. Consegui ficar um tempo, não fazia dinheiro fixo também. Graças a Deus, eu atendia na lojinha da minha tia, que ela não me cobrava aluguel. Eu só pagava luz, que era tipo 20 reais. E, tipo, mas pela falta de estrutura, eu também não conseguia muitos clientes, porque não tinha ar-condicionado, era um lugar meio deserto, então, assim, não consegui ter muito retorno ali. E eu fiquei até quando foi dar. Quando deu, eu fiquei até quando deu. Mas quando eu vi que tava me trazendo muitos problemas, sabe? Eu fazia o alongamento tudo certinho, do jeitinho que eu imaginava. E o que acontecia? Dava problema, dava defeito, dava descolamento. Eu não sabia o que resolver. Eu falava, gente, eu uso os melhores produtos que eu fazia. As melhores técnicas que eu sabia, que eu aprendi aqui no YouTube. E mesmo assim dava problema de descolamento. Eu falei, ai, cara, não tá legal isso. E aí, eu tinha conseguido um estágio que eu sonhei muito, um estágio de assistente terapêutica. Eu tinha tentado entrar nessa clínica um tempinho antes, passei pelo processo seletivo todo, cheguei até quase no final e não consegui. Na época que eu fiz esse primeiro processo seletivo, cheguei quase até o final, era para um salário de R$1.000, uma bolsa estágio de R$1.000. E aí, depois entraram em contato comigo, falando se eu queria fazer de novo o processo seletivo, que estavam precisando. Foi para uma bolsa de R$600. Falei, tudo bem, né? Eu quero tanto trabalhar nessa empresa, pelo menos vai ser R$600 fixos. Quase paga a minha faculdade inteira. Na época era maravilhoso, tinha uma criança maravilhosa para eu atender. E não era todo dia que eu trabalhava. Eu não trabalhava segunda, aí terça e quarta eu trabalhava durante 3 horas e quinta e sexta eu trabalhava durante 2 horas. Aí eu pensei, deve ser por conta disso que eu ganho R$600, né? Porque tem um dia de folga e a carga horária é bem reduzida. Beleza. Só que tinha um problema. Era perfeito esse trabalho. A criança era perfeita. Eu me dava bem com a criança, na minha concepção, eu me dava bem com a criança. Eu me dava muito bem com a família. Eu amava. Só que era muito longe. Tipo, o ônibus me deixava muito longe da casa. Eu tinha que andar 15 minutos e subir 2 ladeiras. Sei lá, eu sei que eu levava essa garrafinha de água e não era o suficiente. Eu levava essa garrafinha de água congelada e eu chegava lá na casa já sem água, porque eu andava muito e subia uma ladeira tenebrosa. Até que me solicitaram para trabalhar na casa de outra criança. E eu pensei que eu daria uma pausa na criança atual, mas não, eu tinha que trabalhar nas 2 crianças. Eu tinha que trabalhar de manhã na primeira criança e de tarde na segunda. E com o meu celular, porque tem que ficar fazendo live o tempo inteiro do atendimento. Então, com o meu celular, eu tinha que me virar para ter bateria durante um turno da manhã e o turno da tarde. E era tenebroso também, porque na segunda criança eu tinha que passar por uma passarela que eu tenho muito medo de altura. Mas aí eu fui lá.
na hora do pagamento, eu não tive nenhum real de aumento. Eu trabalhei atendendo 2 crianças e não tive nenhum real de aumento. Aí, nessa segunda criança, aparentemente, era próximo da minha casa. Porque na volta, o William conseguia ir lá me buscar. Eu falei, nossa, é bem pertinho de casa. E era uma criança mais novinha e tal. E a minha supervisora dava a entender que eu tava me dando muito melhor com a criança que era um bebê, de 2, 3 anos, do que com a outra criança que era mais velha. Ela falava que eu não tinha muito jeito pra brincar e tudo mais. Beleza. Até que um dia ela me chamou pra conversar, a supervisora, e falou que a mãe da segunda criança, que era um bebezinho, que eu tava me dando bem, tinha gostado muito de mim, e se eu aceitava trocar. Aí eu pensei, nossa, é muito... Aí eu fiz uma escolha. Vamos voltar aí pro tema do vídeo, que eu tô saindo do vídeo, eu tô fazendo aqui de terapia, gente. Eu tô fugindo do tema do vídeo, tô contando a minha história sofrida pra vocês, de ser explorada no estágio. Aí surgiu essa oportunidade de escolher entre trabalhar na segunda criança ou permanecer na primeira. Aí o que eu levei em conta? Achei que a segunda criança seria mais perto de mim, da minha casa, porque quando o William ia me buscar de carro, era super perto. Aí eu falei, beleza, eu vou ficar com a segunda criança mesmo, então, já que vocês dizem que eu tô me desenvolvendo melhor com esse bebê de 3 anos do que com a criança que é mais velha, beleza, troquei de criança. Menina! Que azar! Na primeira vez que eu fui trabalhar só na segunda criança, lembrando que eu trabalhei umas 2 semanas, sei lá, um longo período, trabalhei com as 2 crianças e eu recebi igual, R$600. Aí tá, comecei a trabalhar só na segunda criança, que eu achei que fosse mais perto de casa. Fiquei no ponto e não passava um ônibus para aquelas bandas. Sorte que o William tava passando na rua. O William é meu noivo. Ele tava passando lá, aqui na rua, do nada. E olha que ele trabalha em Nova Iguaçu, mas ele tava passando aqui. Aí eu falei, pô, me leva lá, porque eu acho que eu vou me atrasar. Descobri que não tem ônibus indo pra casa da criança. Só tinha uns aleatórios voltando. Não faz sentido nenhum. Tinha ônibus pra voltar pra casa, mas não tinha ônibus da minha casa pra ir pra lá. Enfim, eu tinha que fazer um percurso muito demorado. Eu tinha que ir pra outro ponto, pegar um ônibus até o centro lá de Mesquita, atravessar o viaduto que me dava medo, que eu já atravessava quando eu trabalhava na outra criança. Então eu tinha que fazer um percurso longo, sair de casa muito cedo. Apesar de que eu trabalhava, acho que de 2 às 5, meio-dia eu já tinha que estar saindo de casa. E era muito perto, muito perto. Por essa direção, era muito perto. Só que não tinha um ônibus daqui pra lá. Então se tornou longe do mesmo jeito. Só não tinha as ladeiras, né? Porque a primeira criança, eu tinha que subir uma ladeira. Eu tinha que andar 15 minutos. Gente, é tudo complicado. Eu tinha que andar 15 minutos e subir uma ladeira. Aí na hora de ir embora pra pegar o ônibus pra voltar, eu tinha que descer essa ladeira e ir pelo outro caminho subindo outra ladeira. Então era uma ladeira pra ir, que eu subia. E na hora de ir embora eu descia ela e subia outra, porque o ônibus passava em outra rua. Era tenebroso também. Aí essa segunda criança eu falei, pertinho de casa? Me lasquei, não tinha ônibus pra ir. Aí eu fui percebendo que eu tava sendo muito mal paga. Eu acho que assim, eles usam o nosso trabalho, essa nossa mão de obra barata de estagiário, mas pra gente fazer trabalho como se a gente fosse especialista naquele tema. Sabe, era a minha primeira vez trabalhando com crianças atípicas. Então não tinha como eu saber de tudo, nem dominar tudo. Era bem complexo, tinha que elaborar várias coisas. Tinha burocracia depois que eu tinha que fazer em casa, de registrar as coisas. Era muito trabalhoso, não valia R$600. E com essa segunda criança, eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias eram 3 horas. Minha carga horária aumentou e o salário não, continuou por R$600. E nos sites de emprego, essa clínica continuava ofertando vagas a R$1.000 e eu continuava recebendo R$600. Falei, não, cansei de ser explorada. Teve um dia que eu cortei meu cabelo, decepei meu cabelo, todo o estresse que eu tava, eu descontei no meu cabelo, cortei meu cabelo curtíssimo, continuei mais uma semana lá. Até que chegou uma sexta-feira que eu falei, não, chega, não volto mais lá pra ganhar R$600 e ser explorada. E segui com a internet, criação de conteúdo, eu até então não ganhava dinheiro fixo. Aí eu consegui já monetizar o meu TikTok. Monetizei lá. E segui agora trabalhando com a internet. E é isso, gente. Agora eu tenho que fazer outras escolhas. A todo momento a gente tá fazendo escolhas. Seja sair de um emprego ou permanecer no outro. Sabe?
a gente tem que saber o que tá fazendo bem. Eu acho que a gente tem que ter muito bem definido o que a gente quer e o que a gente não quer na nossa vida. Então, minhas amigas, pra gente finalizar esse vídeo que já tá ficando muito longo e você já sabe muito da minha intimidade financeira, vamos fechar falando sobre escolhas, que a todo momento a gente tá fazendo uma escolha conscientemente ou não, de coisas tão óbvias ou não. A vida é um leque de possibilidades. Eu posso sair ali na rua e escolher milhares de destinos, mas cada vez que eu escolho um, os outros são anulados nesse momento. Eu posso pegar o outro destino amanhã, mas hoje, nesse momento que eu escolho ir para a direita, eu já não tô indo para a esquerda. Espero que tenha ficado claro. Usem os comentários pra gente conversar e refletir ainda mais. Não sei qual será o tema do próximo vídeo, porque tem que vir assim, tem que descer. Mas é isso, tô muito feliz de estar voltando pro nosso canal. E ele vai ser uma pegada, assim, mais de reflexões mesmo, coisas da minha cabeça, pra eu abrir a câmera e botar pra fora, deixar fluir. Porque quando a gente fala e a gente se ouve, as coisas têm mais sentido, sabe? Como se fosse uma terapia. Se você tem você tem um pensamento sobre uma coisa que tá lá guardado pra você. Mas quando você começa a falar e, consequentemente, se ouvir, você consegue ir organizando esse pensamento, essa opinião que você tem. Então é isso. Tô muito feliz com a volta do meu canal. O cenário vai ser esse por enquanto. E é isso, gente. Um beijo. Me sigam nas outras redes, @clarinhaQRZ. Te espero lá. Beijo e até o próximo vídeo.